Bom, gente, infelizmente aconteceu um monte de problema, eu não consegui fazer aula pelo YouTube, sei lá o que rolou, entrou pelo aquele estúdio lá de gravação e não consegui compartilhar. Então a gente mudou correndo para o Zoom, e no Zoom eu consegui, só que, como eu tinha que ficar admitindo as pessoas, tá, eu acabei esquecendo de gravar, gravei só mais para frente. Então eu vou fazer a introdução agora para quem perdeu a aula e vai ver a gravação. Então essa semana eu fiz essa semana porque no domingo eu vou abrir vagas para minha mentoria, onde eu vou ensinar os fundamentos do ozônio. Então, para quem quer realmente aprender sobre o nosso querido ozônio de uma fonte confiável, onde a gente possa trocar bastante, mas eu vou falar isso na aula de domingo, informações e tudo mais, você vai para a aula do domingo. Então, a semana, como eu disse, é uma semana para te mostrar como é que ser um profissional autônomo, né? Sem medo de errar, porque qualquer erro do ozônio, às vezes pode acontecer alguma fatalidade, pode, né, acontecer coisas que a gente não deseja. E também, ao meu ver, é quando você não sabe realmente o que você está fazendo, você acaba passando uma insegurança para o seu paciente. Vocês estão lidando, né, com pessoas, com a saúde, então é muito sério isso. Então, quanto mais informações vocês souberem, melhor para conseguir passar essa segurança para o paciente. Bom, a jornada comigo aqui, hoje eu falei, né, que já foi gravado, falei sobre a história do ozônio, mas eu falei de uma forma um pouco diferente do que é dita, do que é falado por aí. 1840, o ozônio foi descoberto. Não, eu entrei um pouco mais na mentalidade de quem descobriu isso, quem veio antes, quem veio depois, em algumas coisas que já existiam na época. Amanhã eu vou falar sobre o oxigênio. Na quarta eu vou falar sobre o ozônio. Na quinta eu vou falar qual é a parte ruim do ozônio. Tem ozônio lá em cima, tem ozônio aqui, tem ozônio no equipamento. Por que o ozônio de um é bom, o outro é ruim? Então eu vou falar sobre isso. Vou falar na sexta-feira sobre segurança, sobre a compatibilidade do ozônio nos materiais. Sábado, sobre as variáveis que interferem no uso do ozônio. E no domingo a gente fecha a semana com um resumão, eu vou tirar dúvidas e vou apresentar o meu programa de mentoria para vocês. Por que eu estou fazendo esse evento, gente? Porque o ozônio ele mudou a minha vida, ele me fez crescer emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, todos os entes da vida, porque o ozônio é bom, porque o ozônio ele traz saúde, independente de onde ele seja aplicado. Ele traz desenvolvimento para o país, ele traz o empreendedorismo para as mulheres, a gente consegue ganhar dinheiro com o ozônio, a gente consegue construir um negócio através do uso do ozônio, isso é maravilhoso. E porque o ozônio ele é considerado uma tecnologia green, ele é verde, o fato de ele voltar a ser oxigênio faz com que ele seja considerado uma tecnologia que não polui o ambiente. Então, o ozônio é maravilhoso, assim, se você for pegar todos os benefícios que ele traz, são maravilhosos, porque se ele traz saúde, ele vai trazer desenvolvimento econômico, ele vai trazer saúde para as nossas crianças, se ele é utilizado em água. Então, assim, só coisa boa. E aí, aqui eu contei um pouco da minha história na gravação, eu vou juntar esse começo até a partir do momento que eu comecei a gravar lá. Então, o ozônio me deu a possibilidade de conhecer 11 países. Eu fui coordenadora da América Latina da maior empresa de geradores de ozônio mundial, que é a Suez, uma empresa francesa. E em 2015, eu entrei em 2014 nessa empresa. Em 2015, eu passei o ano sendo treinada pelo Gaspar, que é o meu mentor até hoje. O Gaspar ele trabalhou 40 anos com ozônio. Ele se aposentou em dezembro de 2015, então 2015 inteiro ele me passou todo o conhecimento dele, não todo, né, porque é impossível, 40 anos, você imagina, né, de conhecimento, mas eu conto com a ajuda dele até hoje, é uma pessoa que qualquer dúvida que eu tenho sobre o ozônio, ele está aqui para me ajudar. Aqui não, ele é um americano, ele mora em New Jersey, então a gente se fala, eu conheço a família dele, virou um grande amigo, né, da família dele, dos filhos dele, da esposa dele. Em 2021, o ano passado, em fevereiro, eu saí do mundo corporativo e adentrei no empreendedorismo, né? Abri uma consultoria relacionada ao ozônio. E em 2020,
por conta da pandemia, eu conheci muitas pessoas da ozonoterapia, troquei muito com eles. E aí, o ano passado, eu aproveitei para fazer os cursos, para participar. Eu também, o ano passado, lancei um curso que chamou Mergulho, eu tive vários alunos, conheci muita gente, foi maravilhoso. Então, eu dou aulas em cursos de ozonoterapia, dou a base do ozônio, os fundamentos. Então, eu sou química, né, de formação, então eu dou um conteúdo que o pessoal da área da saúde não tem que saber, né? Não tem obrigação, já tem muita coisa para estudar, né? Então, imagina ainda mais isso. E então eu sou chamada para dar essas aulas de fundamentos, a base do ozônio, a parte química do ozônio. Então, esse ano aqui são alguns eventos que eu vou fazer ou que eu já fiz, e o Gaspar, ele continua aqui, né? Aqui ele continua sendo meu mentor, meu amigo. A gente se fala uma vez por mês e por WhatsApp quase todo dia. E aqui também eu vou palestrar no CIOSES, eu vou vou participar aqui desse treinamento, né, esse curso de piscinas. Tem também, eu sou uma das professoras do Diogo, também vou aqui com o Babel em Curitiba dar a introdução ao ozônio para o pessoal aqui da veterinária. E aqui são cursos, e aqui são algum trabalho de consultoria que eu fiz, aqui na Estação de Tratamento de Água aqui do Brasil, em Sorocaba, aqui em São Paulo, que usa o ozônio para tratar água. Então, o que eu coloquei para essa água? Para explicar o que é autonomia e também a história do ozônio de uma forma um pouco mais profunda, assim, né? Mais interessante, eu diria. Então, a autonomia, ela vem a origem, né, a etimologia da palavra vem do francês e do grego, que significa próprio, si mesmo. O significado é a capacidade de fazer as coisas independentemente, por si só. Então, é a capacidade de se autogovernar, ter livre-arbítrio e ser autônomo, e não executar o que foi imputado. É você pensar, é você saber o que você está fazendo, é você raciocinar, é ter lógica. Ah, se eu fizer isso, eu vou ter isso. É ligar os pontos, como diria Steve Jobs. É olhar para isso daqui e entender. Por que o ozônio não está nesse cilindro? Por que eu tenho que gerar o ozônio na hora? Qual que é o material dessa mangueira? O que acontece dentro do gerador? Por que esse gerador é diferente do outro gerador chinês? Quais são essas unidades? Micrograma por ml, concentração, volume, o oxigênio, ele entra em volume no gerador, ele sai em massa. É cruel. Em 2014, mesmo já tendo trabalhado com tratamento de água, sendo química, foi uma dificuldade aprender sobre o ozônio. O ozônio é um gás, é muito diferente quando a gente fala de um gás, se comparado ao líquido ou a um sólido. Tem as propriedades dos gases. Então, tudo se complica quando a gente fala em gás. Se você for ozonizar a água, então, pior ainda, mais e mais variáveis interferem no resultado dessa água ozonizada. Quais são os materiais utilizados, né? A compatibilidade desse ozônio com o vidro, por que essa girafona, né? Essa coluna de água desse tamanho, por que eu tenho que destruir o ozônio? O que tem lá que destrói o ozônio? Então, você entende? São várias perguntas, são várias informações que fazem com que você não saiba responder, e o paciente pode perguntar isso. E você vai gaguejar e aí vai dar vai ser cruel. Então, é importante saber para defender o ozônio, para divulgar, para compartilhar, para que seja. Quanto mais informações a gente souber, melhor. E, claro, você ter o entendimento do ozônio, você não vai cair em nenhuma dessas balelas aqui, como vapor de ozônio, água ozonizada que vende na farmácia. Você vai saber que o óleo ozonizado não tem ozônio, se é possível fazer gelo ozonizado ou não. Então, quando você sabe os fundamentos, a base, você entende muito bem disso daqui, tá? Não vai cair nenhuma falácia no mercado que tem. Então, existe um universo para se estudar. Antes de aplicar o gás no paciente, existe todo um universo que eu quero te passar quais são essas informações dele. Então, o que é autonomia para mim? É você decidir, então você decidiu estar aqui, você me escolheu para ouvir o que eu tenho para dizer, você teve a atitude de vir até aqui, de passar esse tempo comigo, ou de estar assistindo no replay a aula. Você, além da atitude, você precisa ter um método. Por quê? Porque precisa, por exemplo, eu sou bem visual, eu preciso colocar as informações em caixinhas
para eu conseguir interligar isso. Ai, esqueci de gravar, alguém está rindo aqui. Pronto, já estou gravando. Então, eu fiz um método para conseguir aprender. Eu também comecei do zero, sabe? Em 2014, por mais que eu tenha estudado química, claro, isso me facilita, mas eu também adentrei o mundo do ozônio do zero e pensava, mano do céu, o que eles estão falando aí de concentração, de porcentagem, de micrograma? Meu Deus, o que é isso? E assim, gente, quando a gente fala de gás, é super difícil, assim, os gases, eles são seres abissais, assim, eles são completamente diferentes dos sólidos e líquidos. Então, trabalhar com líquido é muito mais fácil. Agora, o gás é impressionante como tem particularidades que interferem. E, além de seguir o método, é importante também você ser acompanhado. Porque, por exemplo, no meu caso, eu acho maravilhoso quando eu não sei qual caminho seguir, ou se eu estou certo ou não, eu poder contar com o Gaspar, por exemplo, e falar, Gaspar, o que você acha, tal. É maravilhoso você conseguir trocar. Ou até quando eu falo com pessoas da própria ozonoterapia, mando para o Carlos, mando para a Cris, mando um monte de gente, isso pode, isso não pode, você pode ajudar. E outra coisa, né, a gente tem que dizer que a gente não sabe. Eu estou aqui para agregar, eu não sou da área da saúde, não tem problema nenhum em falar isso, mas eu vou dar o que vocês não recebem. E é assim como eu aprendo pra caramba quando eu vou, né, quando eu sou convidada para os cursos, ou quando eu vou dar aula em curso de ozonoterapia, é impressionante as perguntas, e eu falo, nossa, que legal, porque aprender é bom demais, né? Aumentar o nosso patrimônio intelectual, faz da gente ser uma pessoa muito mais interessante e se relacionar e ter clareza, pelo menos para mim, assim, que sou uma pessoa que faço terapia há 10 anos, eu acho que você ter clareza do problema evita o sofrimento e em qualquer prática. No ozônio, se você fizer alguma besteira, pode valer a vida de alguém, né? Então, por isso que você tem a obrigação, quando se fala em saúde, assim, a obrigação de saber o que você está fazendo, certo? Bom, vamos ao conteúdos. Bom, se alguém chegar para você e falar, eu nunca ouvi falar de ozônio, deve ser novo. Olha, existem coisas que são muito mais antigas, é verdade, assim, se a gente for comparar, por exemplo, com a filosofia, realmente o ozônio, ele é novo, tem um pouco mais de 100 anos, tá certo, mas 100 anos é bastante coisa, né? Se a gente for pensar em coisas que são muito mais recentes, em 100 anos, né, a gente nem consegue viver isso assim normalmente, né? Hoje em dia já se consegue, mas dá para aprender bastante em 100 anos e aprender com o passado, né? Bom, antigamente eles usavam o ozônio para tudo, assim. Então, por incrível que pareça, se você fizer uma pesquisa em sites, né, europeus, tudo, tem bastante material mostrando o pequeno gafanhoto aqui inalando o ozônio. Ainda bem que provavelmente essa máquina aqui, ó, gerava pouquíssimo, né, ozônio, então o garotinho não morreu. Mas todos esses anos trouxeram experiência para hoje a gente jamais fazer uma coisa dessa, que a gente sabe que o ozônio ele é oxidante. Então, a gente fala que ele nem é assunto de hoje, mas, né, ele é uma molécula oxidante não seletiva, ou seja, aonde ele passar, ele vai arregaçar, ele não escolhe, porque existem algumas moléculas que escolhem, eu quero você, e pega, né? Mas o ozônio não, aonde ele puder arrancar os elétrons, que a oxidação é essa, eu vou explicar na quarta-feira o que é essa oxidação, mas aonde ele puder fazer isso para se estabilizar, ele vai fazer. Então, independe, por onde ele passa, ele vai ter uma ação. E aqui a gente não pode inalar, porque ele, né, vai oxidar a parte interna e vai dar uns piriri na gente. Então, não pode inalar de jeito nenhum, isso aqui é só para ilustrar que a falta de conhecimento faz isso, faz fazer umas coisas que não são corretas, né? E aqui é o pai do ozônio, o
querido Choubem, e ele tem essa frase que é maravilhosa, porque vem de acordo também com o que eu venho falando até agora, de que não ter ideia da existência de um componente não desmente a sua existência. Então, na época que ele escreveu isso, né, que ele descobriu o ozônio, não existia, mas o fato de não existir não significa que... O fato de você nunca ter visto não significa que aquilo não exista. E todo mundo fala do Choubem, mas a história do ozônio ele começou antes de 1840, né, que é quando ele realmente escreveu, que é esse documento aqui. Então, gente, eu quero que quando vocês pensam em ozônio, vocês imaginem que existia um homem que estava numa universidade e ele estava fazendo eletrólise da água. Ele colocou lá 2 barrinhas na água, ele estava separando o hidrogênio do hidrônio, os íons, para fazer água ionizada, tal, depois a gente entra nesse assunto. E ele percebeu que a hora que havia uma descarga, ele sentiu um cheiro. E aí ele vai escrevendo. Então, esse é o documento que ele escreve, dizendo, tô sentindo um cheiro diferente, não sei o quê. E como o cheirar, né, em grego é ozen, ele colocou o nome de ozônio por conta desse cheiro característico, esse cheiro diferente. E aí, nessa época, ele trocava cartas com Faraday. Até existe uma unidade na física que é em Faraday, que é outro cientista que descobriu um monte de coisa também. Então, existe esse livro onde quando o Choubem, em 1836, ele começou a estudar, ele descobriu muita coisa. Não foi só o ozônio, foi muita coisa, foram muitas coisas. Então, ele escrevia cartas para o Faraday e ele dava opinião lá, e ele voltava com a carta. Ou seja, em 1800 e pouco já existia essa troca, porque a gente não vive sozinho. A gente tem que sempre pensar na abundância, sempre compartilhar, para a hora que você compartilha, a hora que você passa, você consegue receber mais coisas. E com o pai do ozônio foi a mesma coisa. Então, ele trocava essas informações. Especificamente, eu adoro saber essas coisas, porque eu me coloco lá naquela época pensando, meu Deus, o cara não tinha nada, tipo, não tinha nada do que a gente tem hoje, e ele conseguiu descobrir tanta coisa. Não só ele, como outros vários também, né? Mas eu quero dizer aqui, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, que antes do Choubem, tinha o Martin, né? Ele era médico e mexia com eletricidade, os caras eram tudo assim, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, era pintor, cantor, escritor, era uma coisa assim absurda, né? Hoje a gente tem que ficar na caixinha de você é enfermeira, você é química, e não, esse mundo está se desconstruindo e nós estamos voltando para essa época aqui. Mas isso, muito tempo antes, 50 anos antes do Choubem escrever, relatar sobre o ozônio, ele já fazia, o Martin, na verdade, já fazia alguns experimentos como hobby para eletricidade, e ele percebia que quando dava descargas, ele sentia um cheiro diferente. Se eu der uma descarga aqui, gente, a gente vai gerar ozônio. É bastante ozônio? Não, é uma porcaria de ozônio, mas vai gerar, porque tem oxigênio no ar. O ozônio ele vem do oxigênio, então se eu der uma descarga elétrica, eu vou separar a molécula de oxigênio, esse átomo ele vai ficar lá sozinho e ele vai acabar se juntando a outra molécula de oxigênio e vai formar o ozônio. Então, é fácil gerar ozônio? Sim, tanto que aqui, e o Choubem também mexendo com descarga elétrica, ele percebeu. Mas dizer que esse tipo de geração de ozônio vai trazer alguma coisa é demais, assim, sabe? Não é bem assim. Eu separei uma coisa bem legal para mostrar na quarta-feira sobre essas coisas do ozônio. Mas, enfim, o Martin, que por acaso é o nome do meu filho, Martin, também, é muito louco, porque meu filho chama Martin. O dia da descoberta do ozônio, o dia que o Choubem escreveu sobre o ozônio, é dia 13 de março, é o dia do aniversário do meu marido. O ozônio comigo assim é meio cruel. Ele
o Martin descobriu isso em 1776, ele fazia os Paranauê dele aqui, os experimentos, ele sentia esse cheiro, mas ele não registrou. Então, o registro mesmo veio com o Chauben, que era um alemão, super dotado já, né? Porque ele foi trabalhar com 13 anos, ele frequentou até os 13 anos a escola, depois ele foi trabalhar numa indústria farmacêutica, então ele aprendeu horrores. Ele foi convidado para ser professor na universidade na Suíça, onde ele ficou pelo resto da vida. Então, sim, claro, é uma pessoa que tinha uma inteligência um pouco acima. E, assim, eu acho que, além dessa inteligência, havia também uma facilidade para os homens da época, né? Vamos combinar, porque a gente, como mulher, nessa época aí nem existia, né? Era procriar e cuidar da casa. Imagina que você ia poder estar numa universidade fazendo isso. Só a Marie Curie lá que começou bem depois. Então, é isso. Então, além do ozônio, ele descobriu muitas coisas, né? Ele teve várias, a nitrocelulose, então teve vários compostos que ele descobriu e ele simplesmente escreveu 364 artigos científicos. Ele viveu até os 68 anos e nesses 68 anos ele escreveu 364. Então você está aí reclamando que você tem que fazer uma redação e o cara escreveu tudo isso. Tudo bem, não tinha Instagram na época para ele ficar perdendo tempo e também não tinha, ele era homem, então não precisava cuidar da casa, mas assim, o que dá para perceber que realmente para você conquistar alguma coisa e fazer diferença e ter visibilidade, né, se diferenciar, você precisa se dedicar. Isso é sem dúvida, né? Outra pessoa que eu acho que é muito importante do ozônio também, que eu acho que é interessante você saber, é o Maurice Paul Otto, que é um francês. Ele fez o primeiro doutorado relacionado ao ozônio em 1897. Ele fez aqui, ó, esse aqui, ó, é a Faculdade de Ciências de Paris. Ele apresentou o mestrado dele e foi ele que trouxe essas propriedades do ozônio. Então, teve o Martin primeiro, depois veio o Chauben, depois veio aqui o Paul Otto, que ele... O PJ vai entrar, certo? Na época, ele fundou a primeira empresa, a Companhia de Tratamento de Água, francesa, né? Foi em Nice, onde ele começou a tratar a água com ozônio. Então, ele foi o dono da primeira empresa de ozônio. Então, só que esse trabalho dele traz muitas informações. Ó, se a gente olhar aqui, ó, tem até as ligações que o ozônio ele reage com os carbonos e tal. Então, ele também é uma pessoa importante, é o Paul Otto. E aí, gente, depois que veio... depois que o Chauben descobriu, relatou o ozônio, vieram algumas invenções. Então, o primeiro gerador de ozônio veio pelo Siemens, que também é um cara fora da curva, né? Que temos até hoje o Siemens. E em 1863, gente, para mim é muito louco, assim, porque antes de 1900, Ave Maria, já tinha o primeiro equipamento que media o ozônio no ar. Então, tem uma fitinha lá de iodeto de amido dentro dessa bolotinha aí, e aí, se houvesse no ar ozônio, mudava de cor. Então, há muito tempo já até se consegue se medir esse ozônio, se tem no ar ou não. E aí, depois, em 1980, começou a descoberta de que o ozônio era maravilhoso para tratar a água, para matar os bichos da água. Em 1893, começou a primeira estação de tratamento de água na Holanda. Em 1896, o Tesla fez o primeiro gerador de ozônio. Ele fez muitas coisas, né? O Nikola Tesla também tem muitas descobertas. E aqui, ó, é a patente, né, de quando ele desenhou o gerador de ozônio e patenteou isso em 1900 e bolinha também, muito antigo. Esse garoto maroto aqui, ó, o cabelinho dele. E algumas coisas me chamam a atenção na história do ozônio, né?
Primeiro que são só homens que fizeram, claro, por conta da época, mas agora não precisa ser assim, nós mulheres podemos também mostrar que sabemos e temos muita capacidade para também descobrir coisas e transformar, e que essas três pessoas, esses 3 homens que eu falei até agora, eles dedicaram demais a vida deles para conseguir desenvolver tudo isso naquela época, sem a tecnologia que a gente tem hoje, que eles tiveram muita resiliência, muita persistência, que é muito importante isso, a hora que você quer aprender alguma coisa, é necessário. Eu esqueci de colocar aqui, mas também me vem à cabeça a questão de troca, quando o Faraday trocava com o Chauvet as informações, um ajudando o outro a descobrir as coisas. E eu quero aproveitar para indicar para vocês esse vídeo aqui no YouTube, Como Superar Seus Limites Internos, é da professora Lucilena Galvão, e ela mostra que subir de patamar, sair do status quo que você está hoje e crescer, brilhar, né, construir alguma coisa, a gente tem que passar por muitas... ele chama, né, ela está falando de um livro de Steven Pressfield, que é a arte da guerra, porque tem Guerra da Arte também, né, que é o outro, e ele fala sobre a resistência, que é essa força que dá preguiça, que a gente acha que a gente não vai conseguir e que não é interessante e tal. Então, eu recomendo esse vídeo para vocês aqui. Depois eu passo no curso, no grupo certinho. Mas vamos falar da ozonoterapia agora, né? Porque, afinal de contas, por isso que vocês estão aqui, né? A história da ozonoterapia, ela começou, né, para o tratamento de água, e os relatos que se tem na Primeira Guerra Mundial, que foi usado o ozônio para cicatrizante, mas um problema que existia na época, a falta de conhecimento da compatibilidade de materiais, porque o ozônio, ele tem, né, as suas preferências por materiais, e na época o negócio foi meio ruim por conta disso, porque o ozônio oxidava muito e não sabiam direito como usá-lo. E em 1935, não sei se vocês sabem, tem um estudo que chama, né, o tratamento com ozônio na cirurgia, que tem mais de 290 páginas que mostram esses estudos e já resultados que se obteve com o ozônio. Então, é inadmissível dizer que o ozônio né, não tem provas de que ele é bom e que ele funciona. E aí, em 75, foi o médico, né, o Conrad, que trouxe isso para o Brasil, e depois, nos meados de 90, foi o pai da Letícia, né, o Dr. Edson, da Filozon, que começou a realmente compartilhar aqui o ozônio nessa área da saúde. No mundo, o ozônio ele é reconhecido, o plano de saúde, né, obriga, antes de você fazer um tratamento mais sério, sei lá, uma cirurgia, tal, o plano de saúde te manda para a ozonoterapia. É muito mais sério do que essa luta que estamos tendo hoje aqui. E, assim, essa informação aqui, que em 2017 existia mais de 15 mil médicos que usavam o ozônio. Aqui no Brasil, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas os médicos não é regulamentado ainda, né? Só se for tipo teste, assim, né? Tem um nome para isso. Mas a veterinária, a odontologia estão super à frente. Eu vi que até quem é da biologia pode, da biomedicina, então tem uma série de profissões que já são, né, autorizadas pelo conselho, mas a medicina ainda não. Aí tem toda uma questão aí que é uma conspiração, né, do mundo farmacêutico e tal. Bom, a última informação aqui: se você quer ser uma pessoa que realmente entende do que está falando, você tem que conhecer quais são as associações do ozônio. De onde vêm essas informações que a gente tem, as fontes, né? A gente tem que saber aonde procurar, porque hoje o que não falta no mundo é fake news, mentira, umas coisas que só por Deus. Então, a gente tem que ter fontes confiáveis. A primeira associação, que é a mais antiga, é essa aqui, que é a IOA, que até hoje eu sou associada à IOA.
ela tem estudos de todas as áreas, então odonto, veterinária, tratamento de água, alimentos, desinfecção de ambientes, todas. Então, se você quiser saber sobre, se aprofundar um pouco mais, a IOA, ela tem a IOA americana, tem a IOA europeia. Eu sou associada da americana, mas tem também da europeia, e tem toda uma base assim, de estudos que você pode pesquisar lá qualquer coisa, tipo morango, você põe lá, aparece um monte de estudo relacionado ao uso do ozônio com morangos, cárie do dente lá, vai aparecer um monte de coisa. Então, a IOA é a mais antiga, e depois vem essa, né, alguma dessas aqui, é uma alemã, que tem mais de 1.500 membros, a VOS, a ISCO3, né, ISCO3, que é a que atualiza a Declaração de Madrid, que é um documento importantíssimo para quem está da área da saúde. Se você ainda não teve acesso à Declaração de Madrid, eu sugiro que você leia, e você vai ver lá no começo algumas informações como existe pressão, temperatura que influenciam na dose, você vai ver quais são as unidades de medidas usadas, como tem que ser feito alguns procedimentos. Lá também fala sobre o CT, que é a concentração de ozônio dissolvida na água, mas o tempo dele, que é uma coisa que eu vejo que poucas pessoas falam, é mais da área da odontologia que usa água ozonizada. Na verdade, eu sou mais especialista em água, né? Mas não tem como você não saber do gás se você vai ozonizar a água, você tem que saber das duas coisas, né? Então, a Declaração de Madrid, de 5 em 5 anos, ela é renovada, né, atualizada, com milhares de estudos que acontecem, então é obrigatório que vocês leiam e tenham essa declaração ali na cabeceira. E também tem essa última aqui, que é essa WFOT, que é essa Federação Internacional que agrega a maioria das sociedades mundiais. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não tem como, sabe? Para você ser vista como uma pessoa que entende de ozônio, você precisa saber isso. Precisa saber de onde ele veio, precisa saber como ele foi descoberto, precisa saber quais são as associações onde se busca a informação correta. E para essa aula para hoje, ó, já deu quase 1 hora, depois de toda essa minha confusão aí com o YouTube, com tal. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer uma pergunta aqui no chat,